Essa imagem mostra a capa de um livro de Angel, é um arquiteto e urbanista dinamarquês que sempre pensou na cidade para pessoas. Então ele fez esse trabalho que eu acho que todo estudante de arquitetura e urbanismo deve ler. Eu agradeço aqui a minha professora Adriane Batata, que está ali no fundo, que pegou para a gente ler isso e forçou que a gente se interessasse, e é um tema realmente fantástico, e esse arquiteto é extraordinário o trabalho que ele conseguiu fazer no mundo, nas cidades que ele passou sendo um professor convidado de várias universidades mundiais, e ele realmente transformou boa parte das cidades europeias e está conseguindo transformar algumas cidades do mundo com esse pensamento de mudar a cidade para pessoas. Como eu disse, é um arquiteto de 81 anos, formado em arquitetura pela Academia de Belas Artes da Dinamarca, e desde 66 ele foca na questão do planejamento urbano, do urbanismo e na cidade para pessoas. E Angel bate bastante na questão da dimensão humana, né? Nós, arquitetos e urbanistas, pensamos muito na questão do projetar um edifício, projetar uma casa, pensando na parte construtiva dela, esquecendo que nela vão habitar as pessoas. Então nós temos que trabalhar sempre numa escala humana, pensando nas pessoas que vão conviver naquele espaço. Então, melhores ruas, mais espaço para pessoas, mais vida na cidade. Nós temos que ter a cidade como um lugar de encontro. Quanto mais vias de trânsito, mais tráfego. Isso parece ser contraditório, mas é real. Quanto mais vias de trânsito você construir, mais tráfego vai gerar, mais engarrafamento vai criar. Então a solução não é mais vias, a solução é repensar a cidade de uma forma que integre os modais, pensando nas pessoas. Quanto mais bancos na rua, mais pessoas sentadas, mais passeios e mais pessoas caminhando. A cidade fica viva. Essa imagem eu trouxe de duas avenidas. Uma que não tem um foco nas pessoas, é uma rua comercial, mas você olha a foto, parece uma cidade morta. Essa foto é num horário comercial e não tem ninguém na rua, porque não é uma rua que provoque as pessoas a estarem nelas. E na outra é uma foto de Vancouver, que é uma cidade que vem se readaptando para privilegiar as pessoas. Então você tem uma rua arborizada, você tem uma rua com bancos, com a cultura para as pessoas ficarem, né, dialogando, convivendo e caminhando com uma maior tranquilidade. Aí você vê uma rua totalmente viva. Então um ambiente urbano de baixa qualidade é igual a atividades necessárias. Um ambiente urbano de alta qualidade, você sai para fazer o necessário, você acaba fazendo o opcional e fica para o social. Então você sai para a rua para resolver uma coisa e acaba passando o dia todo na rua e convivendo com outras pessoas, porque você tem um ambiente agradável para aquilo. Quando você não encontra aquilo, você vai na rua resolver o que você tem que resolver e retorna para o seu lar. A questão dos sentidos e a escala, né? Mais uma vez voltando à questão da escala humana. E Angel conseguiu medir alguns limites que nós temos nos nossos sentidos. O campo social de visão, são 100 metros o limite do movimento. Então, para que eu vou fazer uma praça com 200 metros de extensão se eu não consigo enxergar o que está do outro lado? Nem de raspão, né? Você não consegue nem visualizar um vulto se movimentando. Então, o ideal é que você tenha uma praça no máximo de 100 metros para que você possa observar o movimento por todo o entorno dela e consiga interagir dessa forma. O campo social de visão, que é o que ele chama de limite da emoção. Eles trabalham por 35 metros no limite da emoção. Então, o que está até 35 metros da minha visão de alcance me causa algum tipo de emoção. O que está além disso não me causa emoção nenhuma. E o que está abaixo de 7 metros, ele ativa a maioria dos meus sentidos. Então é nessa escala que a gente tem que trabalhar, a escala para as pessoas, onde elas vão caminhar, vão sentir, vão olhar um letreiro, vão ver uma árvore, vão sentir o cheiro daquela planta. Então é nessa escala que a gente deve trabalhar, pensando nas pessoas. E o que está abaixo de 25 metros ativa alguns dos nossos sentidos. Eu trouxe uma foto de um bairro de Malmo, na Suécia, que tem aquele edifício maravilhoso do projeto de Calatrava, que é um arquiteto que hoje é mundialmente conhecido, faz obras fantásticas, mas no meu ponto de vista, nesse projeto em si, ele fez uma obra totalmente em dissonância com o contorno, né? Ele não pensou no local que ele estava instalando esse edifício, pensou apenas na beleza da estrutura física desse prédio, mas não pensou no entorno. Então a gente tem aqui um bairro histórico de Malmo, com a estrutura toda da forma preservada, né? E você constrói um arranha-céu totalmente destoante desse entorno. Então uma pesquisa foi feita nesse bairro
porque normalmente as construções de Calatrava, elas trazem um turismo. Tem gente que viaja para ver as obras que Calatrava constrói, é o turismo arquitetônico que a gente conhece, mas nesse caso aqui, o entorno, na pesquisa feita, não aprovou esse edifício, que realmente ficou chocante a imagem, é totalmente destoante. Outra questão dos sentidos e a escala é a arquitetura que você trabalha. Você pode trabalhar o que ele chama de arquitetura de 5 km por hora. É aquela arquitetura que você vem caminhando e observa todos os detalhes daquele edifício. Então é arquitetura para as pessoas caminharem. Como exemplo, eu trouxe a própria Malmö, na Suécia, que tem aquele prédio de Calatrava. Olha como é o bairro. É um bairro que você vem caminhando e observa todos os detalhes das construções, da iluminação. Você consegue observar ao caminhar. Então é o que ele chama de arquitetura para 5 km por hora. A arquitetura para 60 km por hora é aquela arquitetura que você passa dentro do carro e consegue observar alguns detalhes. Eu trouxe o exemplo aqui da Casa do Comércio em Salvador, que quando foi construída na década de 80, ela ficava, na verdade, no meio do nada, era um prédio belíssimo, que você conseguia observar todos os detalhes, mesmo distante. Hoje ela está no emaranhado de edifícios, mas mesmo assim, você vê que ele se destaca e de dentro do carro você consegue observar os detalhes construtivos dela. Então é uma arquitetura para 60 km por hora. E tem aquela arquitetura para 100 km por hora, que é a arquitetura, por exemplo, de Dubai, que é uma arquitetura de cartão postal. Ninguém consegue, estando aqui nessa avenida, enxergar esse edifício, que são edifícios de mais de 100 metros de altura, então você realmente só consegue visualizar em cartão postal. Tem uma arquitetura para 100 km por hora. A questão da cidade viva, segura, sustentável e saudável. Quando você tem um espaço urbano de qualidade, você traz segurança para esse lugar. Então a gente vê hoje a sociedade toda debatendo a questão da segurança pública, querendo que o Estado invista cada vez mais na presença de polícias, na questão da segurança. Mas se a gente tiver espaços públicos de qualidade que as pessoas convivam, a gente afasta a bandidagem, né? A gente tem vários exemplos no mundo que conseguiram melhorar a questão da segurança pública com urbanismo, com infraestrutura urbana. E o maior exemplo disso hoje é Medellín, que mudou a cidade com a questão da investimento, lógico, em educação, mas também na mudança da infraestrutura urbana. Então, uma cidade agradável, ela tem alta permanência. As fachadas ativas, elas chamam 7 vezes mais atenção do que uma fachada que não é ativa. O que é uma fachada ativa? É uma parte terra que tenha algum tipo de funcionamento, né? Um serviço, um restaurante, uma sorveteria, um barzinho, uma loja que fique aberta até mais tarde, que você possa passear pelaquela rua e olhar as vitrines e interagir com as pessoas. A questão da segurança no tráfego. Então, as cidades que investem em segurança no tráfego, elas fazem um equilíbrio entre os modais. Então, quem está caminhando tem que ter a sua prioridade ao atravessar a rua, ao passar de uma quadra para outra. Quem está andando de bicicleta tem que vir na sequência da prioridade. E, por último, a questão dos veículos. Então, nós temos que ter toda uma sinalização, pensando nos pedestres, pensando nas ciclofaixas e nas ciclovias, para diminuir a velocidade dos veículos naquele trecho, priorizando as pessoas. E quando você prioriza os pedestres, você também dá o estímulo aos ciclistas. Como eu disse antes, a questão da prevenção à criminalidade. Então, a cidade aberta é convidativa para pessoas. Você investe na iluminação pública, você investe em fachadas bem iluminadas e convidativas, você investe em edificações vivas. Com isso, você tira a bandidagem daquele entorno, você melhora o fluxo de pessoas e você melhora a questão da segurança pública. A cidade sustentável. A cidade, para ser considerada sustentável, ela tem que investir no transporte público de qualidade. Porque com isso, você traz as pessoas para o eixo central da cidade, dali elas vão caminhando para o seu destino, retornam para a sua residência também com o transporte público e tira, na verdade, a necessidade de estar se deslocando de carros. Então você favorece o compartilhamento dos espaços, o caminhar e o pedalar e a questão da acessibilidade. Essa foto é de Bogotá, na Colômbia. Todo esse entorno aqui era para os veículos. Hoje é um espaço
para os pedestres e mudou a cara comercial dessa parte da cidade.